Vento vem me trazer boas novas que sempre esperei ouvir. Vento vem me contar os segredos de chuva, raio e trovão. Vento que me venta da cabeça aos pés e eu me rendo. Vento que me lava onde quero ir e onde não quero. Para que te quero asas se eu tenho ventania dentro? Eu fiz até uma tempestade, rodei no céu, na imensidão. Vento vem me mostrar qual a força que tenho para seguir. Ai, aranaiara. Ventania é senhora, eu sei, e foi lá bem alto que eu vi. Inunda que é da água que faz brotar, inunda que a água lava. Para que te quero asas se eu tenho ventania dentro? Eu fiz até uma tempestade, rodei no céu, na imensidão. Boa noite, pessoinhas. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje. O que pesa nos seus ombros? Eu não sei mais qual é o número dessa aula, mas eu vou fixar aqui. E hoje a gente vai falar sobre ombros. Deixa eu baixar só o volume aqui pra gente não ficar me ouvindo a mim mesma. Oi, Davidson, seja bem-vindo! Queria dizer que essa semana foi a semana das falhas técnicas. Então, na segunda-feira não deu para fazer a pausa somática no dia normal. E vocês conseguem me ouvir, né? Tá tudo certo aí, né? Vai me avisando aí, vão me avisando. E na terça-feira, que seria a conversa sobre o corpo, a minha convidada teve um problema também da mesma forma e não conseguiu conectar, então a gente também precisou cancelar a live. Então a live dela, que seria na terça, passou para... Ela também trabalha com consciência corporal. A gente vai convidar sobre consciência corporal e expressividade, que ela é dançarina. E a gente vai fazer isso na próxima terça-feira. Já está todo mundo convidado, 20 horas. E a pausa somática dessa segunda passou para hoje. Então a gente não fica sem a nossa pausa somática essa semana. E o tema dessa semana é: o que pesa nos seus ombros? Boa noite, Raidalva. Seja muito bem-vinda também. E aí, gente, deixa eu abrir aqui os meus tópicos para a gente começar a falar sobre isso. A gente já tinha feito, né? A gente já tinha tido um tema a respeito de o que se carrega nos ombros. E hoje a gente vai falar de um outro ponto de vista a respeito dos ombros. Essa é uma região que em geral está muito tensa, não é à toa que eu escolhi essa região para trazer para a pausa somática de hoje. É um lugar onde a gente guarda muito peso, muita responsabilidade e muita tensão. Essa é uma região que está sempre fazendo força,
mesmo que nem sempre ela seja necessária. Então, sentir dores aqui é muito comum. Na verdade, a região inteira, né? O pescoço, os braços, mas em especial os ombros. E como em muitas partes do nosso corpo, os ombros, a musculatura dos ombros, boa noite, é uma musculatura que é muito forte, muito enrijecida e muito encurtada. E se a gente trabalha ainda por cima para fortalecer, ela vai ficar cada vez mais dolorida e cada vez mais rígida. Então, o trabalho que a gente faz nessa região, aqui dentro, pensando na somática, em geral, é o trabalho de descansar, mobilizar, ou seja, movimentar a região e alongar, não o de fortalecer, na maioria das vezes. E eu vou começar a falar um pouco, porque uma das melhores, dentro do pensamento somático, uma das melhores maneiras de ter mais eficiência e ter mais mobilidade mesmo na região é justamente conhecê-la melhor. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, que vocês vão se responder aí no lugar onde vocês estão. O que é exatamente o ombro? O que vocês imaginam que seja o ombro? E não adianta apontar, é aqui não, né? Qual é a estrutura interna que vocês imaginam? Imaginem na sua cabeça, imagina, não faz uma busca não, tenta imaginar mesmo um esqueleto que a gente já conhece, que a gente, né, vocês já viram em algum lugar. Então imagina internamente quais são os ossos que fazem parte dessa região que a gente costuma chamar de ombros e que musculaturas também estão envolvidas nessa região. O que você pensa? Qual a ideia que vem à sua cabeça de músculos e ossos quando você pensa nessa região? E aí depois de pensar nisso, você pode ir com a mão e ver se é mais ou menos como você pensou. Se você pensou em ossos, se você consegue perceber, né, tocando com a sua mão os ossos que você pensou, ou em músculos, né, se você consegue perceber a força dos músculos que estão aí. E veja se tem relação. Em geral, a gente imagina que ombros são uma parte fazem parte do nosso tronco e que da ponta do ombro para lá é tudo braço, né? Se eu te perguntar onde é que começa seu braço, onde é que você vai imaginar que vai estar o início do braço? E eu já fiz essa pergunta várias vezes para vários públicos e em geral as pessoas pensam no início dos braços como justamente essa parte aqui que a gente entende como o final do ombro, né? Ou seja, o braço viria até aqui e daqui para frente é tronco, é ombro. A gente seria mais ou menos como uma boneca Barbie ou como um Playmobil, um Playmobil que a articulação do braço do boneco com o tronco é justamente aqui. No entanto, a gente tem uma estrutura muito diferente do que um boneco articulado, como a gente imagina, ou do que parece quando a gente só olha e não entende a estrutura interna. Na verdade, tem uma estrutura inteira aqui que a gente chama de cintura escapular. Ou seja, é todo um complexo, um complexo do qual faz parte essa região que a gente chama de ombros. Então a gente tem o braço com todos, e aqui o que eu vou chamar de braço é toda essa parte braço, antebraço e mãos, com todos os ossos e músculos envolvidos. E a gente tem aqui em cima, né, ligando essa estrutura dos braços ao tronco, 2 ossos de cada lado, são 4 ossos no total. Aqui atrás a gente tem a escápula, que é um osso, antigamente a gente chamava de omoplata, né? É um osso com uma forma que a gente imagina que seja uma forma de pá. Aqui atrás você consegue sentir também, se colocar a sua mão, você consegue ver em algumas pessoas que ela está mais saliente. E aqui na frente a gente tem um osso pequenininho, que você pode colocar a mão para sentir também, chamado clavícula. Quando era criança, minha mãe chamava de saboneteira, quando a gente ficava quando eu começava a ficar muito magra, ela dizia a saboneteira aparecendo. A saboneteira é esse osso aqui da clavícula. Então a gente tem na frente uma clavícula e atrás uma escápula de cada lado e as duas se unem ao braço. Veja bem, a escápula só se une aqui à clavícula e ao húmero, né, que é o osso do braço. Oi, Cleano! Então, o húmero é esse osso aqui do braço.
a clavícula e a escápula se juntam justamente aqui. A escápula não tem ligação com o tronco, né? Não uma articulação osso com osso, ela desliza sobre a musculatura que está sobre a caixa torácica. E a ligação do braço é com a escápula e a clavícula. Isso tudo é um complexo. Então, o que liga essa estrutura do braço ao tronco? Uma articulação que tem entre a clavícula e o osso externo, que é esse osso que fica bem no centro do peito, onde as costelas vêm, né, de cada lado e as costelas mais superiores vêm e se ligam a esse osso aqui externo. Lá em cima, se você colocar a mão, você vai conseguir sentir. Lá em cima do externo, bem aqui no centro do peito, tem um osso em formato de U, né? Parece um osso em formato de U, não é exatamente isso não. Então coloca a sua mão, você pode ir com a mão esquerda, vamos sentir esse movimento, você pode ir com a sua mão esquerda nesse U e colocar um dedo ou dois dedos justamente na ponta do lado direito, certo? Então você está com a mão esquerda, com os dois dedos na ponta desse U, que tem lá em cima do osso externo, do lado direito. E aí faz um movimento com o seu ombro, movimentando o braço para frente, o ombro para frente e para trás. E veja se você consegue sentir o movimento que tem aí. Você pode fazer um movimento também de cima para baixo e sentir que esse osso se movimenta. Esse é o lugar que a clavícula se junta ao externo. E o externo, sim, faz parte do tronco. Então imagina, a gente tem uma escápula lá atrás que não se liga ao tronco, mas se liga aqui à clavícula, que essas duas se ligam ao braço, ao osso do braço, ao húmero, e que a clavícula se junta bem aqui ao osso externo. Então esse pontinho que vocês acabaram de ver movendo é a única articulação entre o braço e o tronco. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu ouvi falar disso eu fiquei louco, não é possível, tem alguma coisa errada aqui. De uma hora para outra eu descobri que não era uma Barbie ou um Playmobil e que o meu osso e que o meu braço se movimentava, que na verdade o meu braço não estava grudado aqui no tronco, que a articulação é bem menor. Então existe toda uma estrutura, que é essa que eu falei que a gente chama de cintura escapular, que descansa sobre a caixa torácica e que se liga a ela somente por esse pontinho aqui. E aí, é por isso que eu comecei com essa música. Embora ela não fale justamente disso, mas foi a minha inspiração. Essa música que eu comecei, com a qual eu comecei a live, chama-se Asas, é uma música da Lued Luna. Eu não sei se a música é dela, mas bom, é ela que canta, tá no disco dela, então por enquanto pra gente é dela. Quando eu for postar no IGTV, eu coloco quem compôs, caso não tenha sido ela. E o nome dessa música é Asas. Porque se você pensar, então, que você não tem um braço grudado no tronco, e sim uma articulação que vem bem aqui, que todo o resto é bastante móvel, você tem uma estrutura que se assemelha muito mais a asas do que, por exemplo, as patas, né, de um animal quadrúpede que tem isso aqui bem menos móvel do que a gente. A gente tem muita movimentação nessa região inteira. Ai, mas você não ia falar sobre ombros hoje? Sim, porque o ombro não existe, não é um osso que está ali, entende, naquele lugar. O ombro, na verdade, é a superfície dessa estrutura que eu estou chamando de cintura escapular. Se você colocar a mão aqui, você vai perceber justamente isso, que aqui atrás a gente tem uma escápula, e que na frente a gente tem uma clavícula, e desse lado a gente tem o húmero, o osso do braço. E aqui no meio, ele é puramente músculo. Não existe osso aqui. A superfície, que é essa superfície que a gente chama de ombro, na verdade é a superfície da cintura, é a parte de cima da cintura, é a cintura escapular olhada de cima, e é formada por músculos. E aí, eu coloquei o que pesa nos seus ombros, mas na verdade os ombros dificilmente estão pesados, né? Em geral a gente está subindo, isso em geral, sim, tem gente que tem os ombros mais puxados para baixo, mas geralmente a nossa atenção vem de sempre estar subindo os ombros. E quem é que sobe, então? Né? Depois de tudo isso que eu falei, o que é que sobe quando a gente faz esse movimento? Ora, é justamente a cintura escapular. É a estrutura inteira. Porque como estrutura, ou seja, como complexo, todos esses ossos, né, se movimentam juntos.
Quando você move o braço, na verdade, a clavícula, vocês viram isso, né? Quando a gente fez aqui um movimento de ombro para frente e para trás, a clavícula também se movimenta nessa articulação. E a escápula lá atrás também se movimenta deslizando sobre a caixa torácica. Os três ossos, esses três ossos aqui, considerando só esse primeiro osso do braço, se movem juntos. A Redava está falando detalhes sutis da nossa anatomia e nem pensamos durante os movimentos do cotidiano. E aí tem uma outra coisa importante, né, interessante com relação a isso. A gente se movimenta de acordo com o que a gente imagina. Então, sim, imaginar isso, e isso eu posso dizer assim por experiência própria. Imaginar que o seu braço está grudado ao seu tronco faz com que você movimente o seu braço dessa maneira. Descobrir que é muito mais amplo o movimento, porque a articulação é bem menor, e o que dá mais mobilidade, faz com que a gente possa ter mais mobilidade também. Porque a gente pensa de outra forma e aí dá permissão ao corpo de se mover de outra forma. Então, todos esses detalhes que a gente não conhece, mas que sim fazem parte da gente, são muito importantes para que a gente possa ter um movimento mais amplo, mais livre e que é, em geral, que a gente se interessa mais, com menos dor, menos dolorido, né? Então pense nisso, quando seus ombros sobem, na verdade é a estrutura inteira que está subindo. É por isso que pesa, né? O que pesa nos seus ombros é tudo, porque tem uma estrutura toda que sobe, e não só essa região, tá tudo subindo junto. E mover os ombros é mover todas as estruturas. Sim, então baixar os ombros, né? É um comando, porque a gente ouve em geral como comando de endireita as costas, e aí a gente automaticamente arqueia as costas para trás. Baixar os ombros como comando, nesse caso, também não vai funcionar. Por quê? Porque subir os ombros, em geral, é um reflexo de medo ou de insegurança. De medo de várias... Um medo que pode ser olhado de várias formas diferentes. É um reflexo de insegurança. Claude, seja bem-vinda! Seja muitíssimo bem-vinda à nossa pausa somática. Meus brincos estão caindo, mas faz parte. Então, onde eu estava? Subir os ombros. Tanto pode ser um reflexo mesmo de susto, de medo ou de insegurança. E a gente faz sem se dar conta. Tensionar a musculatura e subir, como eu falei, toda a estrutura do braço, toda a cintura escapular. E aí realmente vai pesar. Reflete também sobrecarga de vez em quando, mas é muito mais um reflexo de proteção, porque tô com medo de alguma coisa, tô tímida, ou seja, com medo da reação das pessoas, ou estou insegura com alguma coisa, então estou com medo do que pode me acontecer, ou estive medo mesmo de alguma coisa. Então, abaixar os ombros não é um comando, como inclusive já falei aqui, né, na pausa somática dedicada a relaxamento, como relaxar não é um comando. Relaxar, na verdade, é um não fazer. E descer os ombros está muito mais ligado à ideia de relaxamento do que à ideia de fazer alguma coisa. Mas abaixar os ombros é um comando. Então, ao invés de pensar em abaixar os ombros, que na verdade é descansar desse padrão de tensão, desse reflexo, seria mais interessante pensar, por exemplo, em soltar o ar como um suspiro de alívio e deixar os ombros descansarem. Então experimenta agora, simplesmente deixar o ar sair como se você estivesse suspirando aliviado. E observa o movimento, eu não gosto muito de dizer natural, mas espontâneo. O movimento espontâneo que os seus braços e os seus ombros fazem quando você descansa, né? Você pode se surpreender com a sensação de alívio, que em geral vem mesmo. E aí, às vezes a gente percebe nessas horas, às vezes, nem sempre, porque às vezes está tão tensionado que não descansa de jeito nenhum, a não ser que tenha um trabalho feito diretamente lá. Mas é possível que você perceba, nesse suspiro de alívio, que sempre tem para onde. E eu acabei de sentir eles descerem mais um pouquinho. Sempre tem para onde essa região descansar.
Acho que é isso, né? Pensar nisso, então, a partir de agora, pensar nesse movimento como asas, e com a sensação que reconhecer o movimento do braço como um movimento de asas pode dar a amplitude do seu movimento. É importante começar a se mover pensando nisso. E é o que eu vou propor a vocês agora em forma de movimento. Pensando em um movimento simples, já que a gente está pensando nisso, como não fazer, né? Como descansar, ou como o termo que eu não prefiro, mas também faz parte, relaxar. A gente vai fazer agora um trabalho de movimento de ombros, e para esse trabalho eu vou precisar que vocês escolham um espaço no chão, deitem no chão, pode ser também uma superfície como um pouco mais rígida, né? Não a cama, não um colchão, mas não sei, uma superfície acolchoada mais rígida. Ou um tapete também, ou aqueles pisos de EVA que a gente usa para criança, pode ser também um tapete de yoga. Você pode estender uma toalha ou um lençol ou um cobertor no chão, se você achar mais confortável. Janete Cléia, seja muito bem-vinda, você chegou justamente na hora da prática, está convidada a fazer com a gente. E aí você escolhe um espaço no chão e você pode se acomodar. Enquanto você se acomoda, eu vou esperar alguns minutinhos para que vocês possam achar seu espaço. E aí você deita. Hoje a gente não vai precisar de nada, a não ser deitar no chão. Você deita e deite de barriga para cima, apoia as suas costas no chão, apoia as suas costas no chão e a primeira parte do nosso movimento vai ser sempre se observar. Então se observe o seu corpo, observa como o seu corpo se apoia no chão, que partes do seu corpo se apoiam no chão. E se você já fez isso mais vezes, aproveita para sempre comparar como é que é agora, e se você lembra como é que era em outras vezes, se é igual ou se tem alguma diferença. Em geral vai ter alguma diferença, porque você é uma pessoa diferente hoje. Então observa como é que seus pés se apoiam no chão, geralmente nos calcanhares, mas observa se é a parte bem central do calcanhar ou se é a lateral, para fora ou para dentro, né? Do seu pé que encosta no chão. Talvez seus pés abram, talvez eles olhem um para o outro. Você observa, sem julgamentos, que a gente observa com um olhar de uma pessoa curiosa, só tentando ver o que acontece ao invés de tentar descobrir se é bom ou ruim. Não existe bom ou ruim. E aí você observa se essa parte de trás do seu calcanhar, se o seu tornozelo, na verdade, realmente encosta no chão ou não. Talvez sim, talvez não. Observa as suas panturrilhas e aí observa a parte de trás dos seus joelhos. Talvez você sinta também ela um pouco mais distante do chão. E as suas coxas. Aproveita para observar se a sua perna direita encosta no chão da mesma forma que a sua perna esquerda, se ela pesa do mesmo jeito que a sua perna esquerda, talvez não. E observa também a parte baixa das suas costas. Se a parte baixa das suas costas realmente descansa no chão ou se ela se eleva e você sente uma passagem aí, né? Um lugar. Talvez você sinta mais confortável, talvez mais desconfortável nessa região, então você também observa como é que é para você. Observa de modo geral como é que é para você deitar no chão. E aí você pode continuar subindo, ver como é que tá a parte de cima das suas costas, o seu pescoço, os seus braços, e talvez também observar se um lado do seu corpo encosta mais no chão ou pesa mais no chão do que o outro lado. E também o seu pescoço, se você sente que ele descolou totalmente do chão ou se ele descansa confortavelmente. E aí você aproveita para sentir o apoio da sua cabeça no chão. Observe sem julgar, não existe certo nem errado. Se a sua cabeça
pode realmente pesar no chão, se você sente os 5 quilos que a sua cabeça pesa realmente descansando no chão. Ou se não, se você sente seu pescoço trabalhando, talvez. E se tem um lado da sua cabeça que pesa mais no chão do que o outro. E aí você solta um suspiro de alívio, com ar e tudo, e se deixa descansar sobre o chão. Aí você dobra suas pernas, dobra uma perna depois da outra, desliza os 2 pés no chão para fazer isso, apoia os seus 2 pés sobre o chão e dessa posição você vai virar de lado e deitar sobre o seu lado direito. Então, quando você deitar sobre o lado direito, suas pernas vão estar dobradas, uma sobre a outra, e você pode apoiar sua cabeça sobre o seu braço direito e estender o seu braço esquerdo sobre a lateral esquerda do seu tronco. E aproveite para observar se você realmente está deitada de lado ou se o seu corpo quer cair. Geralmente o corpo quer cair para frente, às vezes ele quer cair para trás, então você só observa e, se for o caso, organiza, né? Se organiza aí deitada na lateral. Lembra que você não precisa me ver, você pode apenas me ouvir. E lembra que você pode fazer uma pausa a qualquer momento, certo? Não precisa ser só nos momentos em que eu sugiro a pausa. E aí, nessa posição, faça um pequeno movimento com o seu ombro. Você leva o seu ombro à frente e depois ele volta para o centro. E depois você leva de novo o ombro à frente e aí ele volta para o centro. E você vai fazendo esse movimento de levar o ombro à frente e voltar com o ombro para o centro. E faça isso algumas vezes enquanto observa. Observa se só o seu ombro faz esse movimento de ir para frente e voltar, ou se tem mais outras partes do corpo que precisam, que ele chama para ajudar. Se tem uma reação ou uma resposta em outros lugares. Então você deixa o seu corpo ceder, descansar e sem forçar, só realmente permitindo que o seu ombro vá. Deixe que o seu movimento se amplie espontaneamente, sem que você precise pensar nisso. Sem forçar nada. E aí, ok, você pode agora fazer uma pequena pausa e observar. Observa se a sua respiração está livre, ou se você percebeu que ela, em algum momento, talvez na hora do movimento, tenha se bloqueado, se travado um pouco. Só observa. Reparar. Reparei que... e pronto. E agora, faça esse mesmo movimento, só que para trás. Então, seu ombro vai para trás e volta para o centro. Vai para trás e volta para o centro. Enquanto você faz esse movimento, que é realmente pequeno, se ele for crescer, ele vai crescendo naturalmente, espontaneamente ao longo do seu movimento como um todo. E você observa também como é fazer esse movimento, se tem alguma diferença desse movimento para trás e do movimento que você estava fazendo para frente, se tem alguma musculatura diferente que é chamada a participar, se a resposta do seu corpo é diferente, se você percebe alguma coisa diferente. É possível, talvez não. Vai depender muito do seu corpo e de como você costuma se movimentar. Talvez um dos movimentos, para trás ou para frente, seja maior ou menor do que o outro. Talvez sua coluna participe mais em um movimento do que no outro. Talvez em algum deles mais partes do seu corpo sejam chamadas a participar para ajudar. Então só observa. E aí você pode se dar mais uma pausa, fazer mais uma parada, observar novamente. E você pode também voltar a deitar de barriga para cima, com as pernas estendidas. E observar seu corpo, se tem
alguma diferença entre o seu ombro direito e esquerdo? Talvez sim, talvez não. Não existe certo nem errado. Não existe positivo nem negativo. A pergunta é só se há alguma diferença. Talvez você observe alguma mudança no comprimento dos seus braços, talvez não. Então só observa. E agora, novamente dobre as pernas e você vai deitar novamente do seu lado direito, ainda do mesmo lado. Dobra as pernas, apoia os pés no chão antes e aí você deita de lado. Lembrando que aí agora suas pernas estão dobradas. E dessa vez você vai estender o seu braço direito à sua frente. Seu braço direito vai ficar então agora deitado no chão, estendido à sua frente. A parte do dorso do braço, né, essa onde ficam as unhas, quando chega lá na mão, é a que vai ficar em contato com o chão. A palma da sua mão vai ficar virada para o teto. Você posiciona a sua cabeça da maneira mais confortável que puder nessa posição e aí você posiciona o seu braço esquerdo sobre o seu braço direito, também estendido à sua frente. E agora você faz um movimento suave e devagar, um movimento lento e suave, da sua mão esquerda sobre o seu braço e a sua mão direita. Então, para frente, deslizando para frente e para trás. Então, na verdade, é um movimento, lembra que eu falei que a estrutura se move como um todo? Então, o movimento começa lá atrás, na escápula, né? A escápula desliza, o seu braço também desliza e a sua mão vai deslizar, então, sobre o seu braço esquerdo. E o movimento do ombro vai ser uma junção dos dois movimentos que a gente fez até agora. Ele vai para frente e ele vai para trás. E você observa como é fazer esse movimento agora. Um movimento que vem lá de trás, passa pelo ombro e reverbera em todo o braço. E então, à medida que o ombro vai para frente e vai para trás, a sua mão desliza para frente e para trás também. Sua mão direita desliza sobre o seu braço e a sua mão esquerda. E você deixa quem quiser participar do movimento. Então, talvez sua cabeça queira participar desse movimento. E se ela quiser, sem que você precise forçar nada, você só permite que ela participe do movimento. Deixa o movimento acontecer, permita que ele aconteça, sem forçar nada. Talvez o seu corpo se permita ir mais longe, fazer um movimento maior, mais amplo. Então veja até onde o seu corpo permite que você vá. Talvez o ritmo, a velocidade, a amplitude seja diferente porque é o que o seu corpo permite. Lembra que isso é o mais importante. Não é o que você pensa racionalmente, mas o que o seu corpo, com a linguagem que lhe é própria, permite que seja feito. E aí você pode, novamente, se dar mais uma pausa e novamente deitar de barriga para cima, com as pernas estendidas, os braços apoiados no chão. E novamente observar que efeitos esse movimento trouxe para o seu corpo. Talvez nenhum, talvez. Mas talvez você note, por exemplo, uma diferença no comprimento das suas pernas. Quem sabe? Talvez não. Talvez no apoio da sua cabeça no chão. Talvez tenha mudado alguma coisa. Um lado da sua cabeça, será que se apoia melhor do que o outro? Observa. E aí, mais uma vez, você vai dobrar suas pernas, apoiar os pés no chão para virar ainda do seu lado direito. A gente ainda está do mesmo lado. Você vai virar de lado. Lembra de sempre observar se você realmente está deitada de lado ou se o seu tronco quer, se o seu ombro esquerdo quer cair para frente ou para trás, seu tronco quer virar para frente ou para trás. Observe. Se for o caso, alinha. E novamente, agora o seu braço vai de novo para baixo da sua cabeça, para apoiar a sua cabeça. O seu braço direito vai. Você pode dobrar para ele apoiar melhor a sua cabeça.
Mais uma vez, o seu braço esquerdo vai ficar estendido sobre a lateral do seu tronco. E novamente, você vai fazer o movimento com o seu ombro esquerdo, de ir para frente, só que dessa vez você vai fazer o movimento inteiro, e ir para trás. Você faz novamente esse movimento e observa. Como é fazer esse movimento agora? Se você comparar esse movimento que você está fazendo agora com o movimento que você fez no começo, será que tem alguma diferença? Talvez na liberdade do movimento? Talvez na qualidade do movimento, talvez. Talvez você sinta mais clareza. Seja mais fácil. Talvez não, gente. É permitido ser exatamente igual. E talvez a sua coluna agora participe de uma maneira diferente de como era quando a gente começou, quando vocês começaram. Observa, sem julgamento nenhum. E aí, ok, você pode descansar agora do movimento, fazer mais uma pausa, deitar mais uma vez de barriga para cima e observar a sua respiração, deixar sua respiração livre e sinta o seu corpo agora pesando sobre o chão. Talvez você sinta que é mais fácil de um lado do que do outro, talvez não. Então só observa e a cada expiração, a cada vez que você solta o ar, você sente o seu corpo descansar cada vez mais sobre o chão. E agora mais uma vez, dobre as pernas, apoie os dois pés no chão, só que dessa vez você vai virar de lado para deitar sobre o seu lado esquerdo. Oi, gente, sejam bem-vindas. A gente está fazendo uma prática, então está todo mundo convidado a participar. Estamos deitados do lado no chão, sobre o lado, dessa vez sobre o lado esquerdo do corpo, as pernas estão dobradas. Verifica se seu tronco realmente está deitado de lado, ou se ele quer cair para frente ou para trás. E aí você estende o seu braço direito sobre a lateral direita do tronco e você apoia a sua cabeça sobre o seu braço esquerdo. Aproveite seu braço esquerdo aí e ache uma posição confortável do braço com a sua cabeça. E novamente, só que dessa vez com o seu ombro direito, você vai fazer um movimento de levar o seu ombro direito para frente e depois voltar para o centro. Ele vai para frente, é um movimento curto mesmo, é um movimento bem pequenininho. O ombro direito vai para frente, depois volta para o centro, vai para frente e volta. É um movimento pequeno e suave, não tem esforço. É para você observar. Observa como é fazer esse movimento agora e aproveita para observar como é fazer esse movimento com o seu ombro direito, para quem fez a primeira parte, em comparação a como era com o lado esquerdo. Igual ou diferente? Lembra que esse movimento é suave, sem esforço nenhum, que a sua boca não precisa trabalhar, a sua mandíbula pode descansar e que a sua respiração pode ficar livre, porque a gente realmente tende a travar. Então, a todo momento, observa se o seu movimento respiratório está livre. E aí você pode fazer uma pequena pausa aí mesmo onde você está e só observar por enquanto os seus apoios aí deitados de lado, que são diferentes dos apoios que você tem quando deita de barriga para cima. E agora o seu ombro faz o movimento de ir para trás e voltar. O seu ombro vai para trás e volta, vai para trás e volta para o centro. Só vai para trás e volta para o centro. Aquele movimento que ainda é curto, né? Ainda é pequenininho, é lento também, vai para trás e volta devagar. E você observa se tem alguma diferença entre esse movimento para trás e o movimento que o seu ombro estava fazendo para frente. Talvez um dos dois seja maior do que o outro, talvez seja mais fácil para você levar o seu ombro para trás ou para frente. Observa.
você pode fazer novamente mais uma pausa, deitar novamente de barriga para cima e observar. Aí deitada de barriga para cima, como fica o contato do seu corpo sobre o chão agora? Que parte ou que partes do seu corpo chamam a sua atenção nesse momento? Nessa posição? Que lado do seu corpo pesa mais sobre o chão? Talvez um dos lados esteja mais confortável. Então só observa, não tem certo nem errado, é só, é esse lado. Ou não, os dois lados estão iguais. Só observa. E aí, mais uma vez, você dobra as duas pernas, apoia os dois pés no chão para virar novamente sobre o seu lado esquerdo. E as pernas estão dobradas, o seu tronco está realmente alinhado na lateral. Só que dessa vez você vai estender o seu braço esquerdo sobre o chão, de maneira que a parte de trás, né, o dorso do seu braço, fique sobre o chão. Ou seja, as suas unhas vão estar voltadas para o chão e a palma da sua mão vai estar voltada para o teto. O seu braço esquerdo está estendido à sua frente e o seu braço direito vai sobre o braço esquerdo, palma contra palma. E na verdade talvez sua mão não chegue lá na outra mão, ela fica sobre o braço. E agora você vai fazer um movimento que começa lá atrás na sua escápula, que faz o seu ombro juntar os dois movimentos que ele já fez, e aí o seu ombro direito vai fazer esse movimento para frente e para trás, e é um movimento que reverbera pela sua mão, e aí a sua mão vai deslizar, a sua mão direita vai deslizar sobre a sua mão esquerda, para frente e para trás também, seguindo todo esse movimento que é de toda a estrutura, lembra? E começa lá atrás na sua escápula desliza sobre a caixa torácica, e aí o seu ombro pode se movimentar para frente, para trás, e a sua mão desliza sobre o seu braço, e você observa todo esse movimento que começa lá atrás e que reverbera por toda a estrutura da cintura escapular. E aproveita para observar se a sua cabeça, por exemplo, quer participar do movimento. Se ela quiser, você não precisa forçar nada. Mas se a sua cabeça quiser participar do movimento, você pode deixar ela rolar e se movimentar junto. Observa se o seu quadril também quer participar do movimento. Talvez não, gente. Talvez ele esteja muito bem no lugar dele, mas talvez ele se sinta chamado. E aí, se for, você deixa ele participar também. Talvez o seu corpo participe mais agora nessa posição. Observa. A sua coluna também. Tenta não fazer esforço nenhum. Se sentir alguma dor, diminui o movimento. Se é um movimento realmente pequeno. Mas se o seu corpo permitir, talvez você possa ir mais longe ainda. Levar o seu braço, sua mão direita mais longe ainda. Observa. Vai na medida que o seu corpo permitir. E ok, você pode fazer mais uma pausa. Deitar novamente de barriga para cima. Observar. Mais uma vez o contato do seu corpo sobre o chão. E novamente se perguntar o que chama a sua atenção no seu corpo agora. Observa seus apoios, observa que mudanças talvez o movimento tenha trazido ao seu corpo. Talvez ele não tenha trazido mudança nenhuma. Sem julgamento, só observa. E aí, novamente, mais uma vez, você vai dobrar as suas pernas, apoiar os seus dois pés sobre o chão, apontar os seus joelhos para o teto e novamente nessa posição, deitar de lado, virar de lado para deitar sobre o seu lado direito. Desculpa, esquerdo, né? Sobre o seu lado esquerdo. É o lado que a gente está trabalhando agora, vocês já sabem. E aí, novamente, você vai agora dobrar o seu braço esquerdo para apoiar a sua cabeça sobre o seu braço esquerdo, né?
fazer um apoio confortável para a sua cabeça aí. E o seu braço direito vai se estender sobre a lateral do seu tronco. E, novamente, você vai fazer um movimento com o seu ombro direito, unindo aqueles dois primeiros movimentos. Então, seu ombro direito vai para frente e vai para trás, da forma mais suave e gentil com o seu corpo que você puder agora. E aí, observa. Observa se o movimento agora é igual ou é diferente àquele que você começou fazendo. Talvez seja o mesmo, talvez não. Só observa. O movimento, na verdade, agora é um pouco menor do que quando você estava com os braços estendidos, provavelmente. Talvez não também. Mas observa como é que ele é em relação ao primeiro movimento. Perceba também, e o que é mais importante, a qualidade desse movimento agora. Você pode fazer mais devagar ainda para perceber cada pedaço do movimento. Tentar observar se você consegue sentir o movimento das suas escápulas, aquele osso lá atrás nas costas, deslizando sobre a sua caixa torácica lá atrás. O movimento inicia lá. Então, observa se você consegue sentir esse movimento. Que partes das suas costas querem participar do movimento também. E talvez você observe que a sua respiração trava, bloqueia em algum momento. Se isso acontecer, libera a sua respiração, deixa que ela flua, deixa a sua respiração livre. Você não precisa bloquear a sua respiração agora. Esse também é um reflexo. Como levantar os ombros. E aí você pode se dar mais uma pausa se você não fez isso ainda. E novamente estender as pernas e deitar de novo de barriga para cima. Da maneira mais confortável que você puder. E mais uma vez, observar. Dessa vez, observe seu corpo como um todo. Observe a largura dos seus ombros, a distribuição do peso pelas suas costas, os seus apoios, como o seu corpo está sobre o chão, se ele tem um pouco mais de conforto ou não, e talvez não. Você pode só observar. E se você quiser, você também pode girar a cabeça para um lado e para o outro e tentar perceber a qualidade desse movimento da sua cabeça. Como é para você girar a sua cabeça de um lado para o outro? E aí, quando você quiser, realmente quando você quiser, aproveita que você está em casa, não tem ninguém te vendo, e você pode, na hora que você quiser, virar de lado, para qualquer lado, para sentar e para ficar de pé. E quando você fizer isso, que não precisa ser agora, pode ser realmente quando você quiser, mas quando você fizer isso, aproveite para observar como é ficar de pé também. Talvez você sinta alguma diferença para o habitual, talvez não. Lembra que tudo é permitido e que tudo depende de como o seu corpo é, como ele está agora e como foi o seu dia, como é o seu ambiente, onde você está. Todas essas são coisas que influenciam. O mais importante aqui é que você possa se observar, compreender como o seu movimento se apresenta e compreender como o seu corpo se apresenta, para saber como ele realmente se movimenta. Esse foi o nosso dia a dia, o que pesa nos seus ombros. Em geral, esses lugares mais doloridos são os nossos lugares mais desconhecidos também. Às vezes a gente aprende alguns termos, né? Região lombar, lombo sacro, mas não sabe realmente, não conhece de verdade.
e não sabe realmente como é o movimento daquela região, como é que ela é. E a gente acaba se movimentando da forma como aparece na nossa cabeça. Então, eu espero que hoje tenha sido um dia de conhecimento. Lembrem que eu sempre quero ouvir o que vocês têm a dizer a respeito do movimento. Então, se vocês estiverem aí deitadinhos, podem ficar. Mas não precisa ser por aqui, pode ser por aqui se vocês quiserem, mas também pode ser no vídeo do IGTV que eu tô colocando agora, nesse momento, assim que eu encerrar, eu já vou postar o vídeo agora. Pode ser por direct, pode ser como comentário, pode ser da forma como vocês quiserem, dar um feedback sobre como é que foi o movimento para vocês. Mais uma vez eu agradeço muitíssimo a participação, a presença e a participação. Queria dizer que as pausas somáticas são sempre às segundas-feiras, 21 horas. Essa semana foi um caso à parte, problemas internéticos, mas na próxima semana a gente volta para segunda-feira, estaremos aqui na segunda-feira às 21 horas. E na terça-feira, às 20 horas, a gente tem conversas com o corpo, com a bailarina, professora de consciência corporal, Mariana Lapoli. É isso, gente. Um beijo enorme. Muitíssimo obrigada. E a gente se vê na próxima pausa somática ou por aqui, por esse Instagram. Até mais!